Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. E hoje o nosso tema é propriedade dos elementos. Porém, as propriedades dos elementos são duas. São as periódicas e aperiódicas. E a nossa aula dará ênfase às propriedades periódicas. Mas, para que possamos dar continuidade, precisaremos enxergar a diferença entre propriedades aperiódicas e periódicas. Propriedades aperiódicas são aquelas propriedades em qual não sofrem oscilações, ou seja, variações, em função do aumento do número atômico. Quais são os exemplos clássicos de propriedades aperiódicas? Guardem aí. São elas calor específico e massa atômica. Já as propriedades periódicas são aquelas propriedades que sofrem oscilações, ou seja, as propriedades crescem e decrescem em intervalos determinados através da variação ou do aumento do número atômico. Então, ascendentes e descendentes é o que? Ora crescem, ora decrescem. E essa variação se dá em virtude do aumento do número atômico. Temos aqui então agora as propriedades periódicas, como sendo o raio atômico, é a mais importante de todas elas, talvez, na minha opinião. Teremos ainda a energia de ionização, teremos a afinidade eletrônica e teremos eletronegatividade. Muito cuidado que alguns alunos acabam sempre confundindo afinidade eletrônica e eletronegatividade. No futuro iremos fazer a diferença entre as duas e fazer com que vocês não venham a ter mais esse equívoco. Bom, é claro que nós temos outras propriedades periódicas que às vezes são cobradas nos vestibulares e nos deixam bem amarrados, já que nós não damos tanta importância a elas. E quais são elas? Volume atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Ok? Bom, para que a gente possa enxergar com um pouquinho mais de detalhe propriedades aperiódicas e periódicas, nós temos aqui um gráfico que nos mostra a variação das propriedades em função do aumento do número atômico. Percebam mais à esquerda o gráfico das propriedades aperiódicas. Perceba que nós temos uma curva, digamos assim, homogênea, ou seja, sem variação. Variação em que aspecto? De ascendente, crescente ou decrescente ao mesmo tempo da variação do número atômico. Ela é sempre um único aspecto, sempre o que? Descendente. Já as propriedades periódicas, percebam que ao aumentar o número atômico, temos um momento em que as propriedades estão com um valor crescente, mas também um valor o que depois? Decrescente. Mas perceba depois que, após um certo intervalo de variação de número atômico, a propriedade volta ao que? A aumentar. Novamente, após um certo intervalo, ela volta o que? Decrescer. É aí que nasce a ideia de periodicidade, ou lei da periodicidade, que são propriedades que sofrem alteração, né, aumentando ou diminuindo, em virtude de certos intervalos de aumento de número atômico. Passemos então ao entendimento das propriedades periódicas. E nós vamos começar com o raio atômico. O raio atômico ele foi conceituado como sendo a metade da medida entre dois núcleos atômicos. Então colocou-se dois átomos iguais, lado a lado, digamos assim, e mediu-se a distância entre eles. E aí então fez o quê? A divisão do valor encontrado. Aí então se encontrou o raio atômico. Por que não se mediu o tamanho do raio a partir do núcleo até o elétron mais externo? É porque essa variação é difícil de se conseguir enxergar o elétron, porque não se sabe real limite da eletrosfera de um átomo. Por isso, então, usou-se como referencial o quê? Dois núcleos atômicos. Mas como a variação do raio atômico se dá na tabela periódica? Já que ele pode estar aumentando e diminuindo. Bom, aí nós temos o seguinte. Essa análise é feita em função do período e da coluna. Período linha horizontal, coluna linha vertical. Perceba por esse pequeno esquema colocado por vocês agora que o raio atômico cresce no período da direita para a esquerda. E na coluna ele cresce de cima para baixo. Ok? Bom, mas por que acontece isso? Gente, essas variações se devem à relação do número atômico. E como o número atômico, então, irá influenciar cada uma dessas variações no período e na coluna? Bom, aí nós temos o seguinte. Fazendo a análise das colunas, o raio atômico cresce como? De cima para baixo. Então, se o átomo está no primeiro período comparado ao átomo do sétimo período, o átomo do sétimo período é maior que o átomo do primeiro período. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece, pessoal, pelo seguinte.
Observa-se que os átomos que estão numa mesma coluna, há um aumento do número atômico de cima para baixo. Escolha uma coluna qualquer e faça essa verificação. Mas por que isso acontece? Muito simples neste caso. Isso acontece, pessoal, porque o número atômico sendo maior, teremos mais elétrons. Tendo mais elétrons, precisaremos de mais níveis. Então o átomo cresce. Mas, quando fazemos essa análise no período, aí agora algo importante. Átomos que se encontram no mesmo período apresentam o mesmo número de níveis. Então era esperado que eles apresentassem o quê? O mesmo tamanho. Mas isso não é percebido. Mas por que isso acontece? Acontece pelo seguinte, que quanto menor o número atômico para átomos de um mesmo período, maior é o raio. Mas por que isso acontece? Bom, aí acontece pelo seguinte, quanto menor a carga nuclear, menor o poder de atração pelo quem? Pelo elétron. Já átomos de um mesmo período com carga nuclear maior, essa quantidade maior de cargas positivas exercerá maior poder de atração pelos elétrons. O raio faz o que então? Diminui. Então, vejam, causa do maior ou menor raio atômico para um átomo ou para átomos de um mesmo período. Maior carga nuclear, maior atração do núcleo pelos elétrons. Então, na hora que pegamos átomos de um mesmo período, quanto menor o número atômico, menor a atração, maior raio. Quanto maior o número atômico, maior atração pelos elétrons, menor raio. Ok? Então, nós podemos dizer o seguinte, quanto maior carga nuclear, maior poder de atração. Agora, guarde bem isso. Isso só vale para os átomos que estão no mesmo período, porque apresentam o mesmo número de níveis. Ok? Passemos então agora ao seguinte. Comparando raio iônico. Como é que ficaria essa comparação para as estruturas que estão carregadas, positivamente ou negativamente? Analisemos então essa tabela. Nessa tabela, eu tenho aqui 4 íons, no qual eles têm em comum o mesmo número de elétrons. Então era de se esperar que eles apresentassem o mesmo tamanho, mas isso não acontece. Mas por que o ânion e o oxigênio apresentam um maior raio atômico, enquanto que o íon magnésio apresenta um menor raio atômico, já que os dois apresentam o mesmo número de elétrons, consequentemente, o mesmo número de níveis? Pessoal, isso se dá à carga nuclear da estrutura. Perceba que o oxigênio tem 8 prótons e 10 elétrons. Magnésio, ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Captaram a ideia anterior ali e podendo aplicar aqui? Ou seja, o oxigênio, por ter menor carga nuclear, ele acaba tendo menor poder de atração pelos elétrons. Então o raio tende ao quê? A aumentar. Já o magnésio apresenta uma maior quantidade de prótons. Consequentemente, a atração pelos elétrons torna-se o quê? Maior. O raio faz o que então? Diminui. Ok? Bom, cuidado agora com o seguinte. Quando eu comparo o átomo com o seu cátion, ou seja, com ele mesmo, mas porém positivo, aí está uma pequena diferenciação. O átomo com o seu cátion, o átomo é maior. Por quê? O cátion perdeu o elétron, então começa a prevalecer carga positiva, a atração é maior. Mas quando comparamos o átomo com o seu ânion, aí inverte, o ânion é maior. Por quê? Porque a carga positiva permanece a mesma, mas como ele tem predominância agora de carga negativa, a atração não é tão efetiva. Então o raio tende a aumentar. Ok? Passemos então agora a uma próxima propriedade aqui. E essa próxima propriedade é a energia de ionização. Gente, lembrem bem com relação à questão do raio atômico, hein? Nós vamos utilizá-la muito nessas propriedades que estarão vindo à frente. Energia de ionização. A energia de ionização ela é colocada como sendo a energia absorvida, tá, para retirar um elétron de um átomo no estado neutro e gasoso. Bom, e como é que funciona isso? Veja a equação. Eu tenho aqui um átomo neutro, tá, no estado gasoso. Há então uma absorção de energia e essa energia fará com que o elétron saia da eletrosfera. Então, quando essa energia é suficiente, o elétron não apenas muda de nível, mas ele acaba saindo da eletrosfera. E então você provoca a ionização do átomo. Então, a energia de ionização, repetindo, é a energia necessária para retirar um elétron. O detalhe importante agora é, se resolvermos a retirar um segundo elétron, a energia de ionização desse segundo elétron
será muito maior do que a primeira energia de ionização. Guarde agora o porquê. Porque quando você retira o elétron, o que acontece? Predominância de carga positiva. Então acontece uma maior atração pelos elétrons. Consequentemente, por essa diminuição de raio atômico, aumentará a força de atração do núcleo pelos elétrons. Então nós precisaremos de mais energia para retirar o segundo elétron. E assim por diante. Para retirar o terceiro elétron, mais energia ainda. Para retirar o quarto, mais ainda. Ou seja, elétrons quanto mais próximos ao núcleo, maior será o custo energético para a retirada de tais elétrons. Então aí temos agora a variação da energia de ionização. Perceba que ela é contrária ao raio atômico. Então a energia de ionização cresce na coluna de baixo para cima, no período da esquerda para a direita. Bom, mas por que essa variação ocorre dessa maneira? Gente, a variação está ligada diretamente com o tamanho do átomo. Ou seja, os átomos menores estão com os elétrons mais atraídos. Consequência, precisaremos de mais energia para retirar o elétron. Os átomos grandões, os elétrons estão mais afastados do núcleo, então eu precisarei ou precisaremos de menor conteúdo de energia. Ok? Então, por isso que os átomos mais à direita, como por exemplo o flúor, né, você tem um custo energético altíssimo para tirar o elétron, porque o seu raio é o que? Menor. Ok? Bom, nós temos agora a afinidade eletrônica. Gente, a afinidade eletrônica, ou simplesmente eletroafinidade, ela é contrária a quem? A energia de ionização. Contrária em que aspecto? A afinidade eletrônica é a energia liberada ao ganhar um elétron no estado que? Neutro e gasoso. Então, quando um átomo ganha um elétron, este átomo terá que perder um certo conteúdo de energia para ele poder ficar com o elétron. Bom, e quem são os átomos que terão maior tendência em ganhar energia? Guarde essa pergunta, porque agora nós vamos visualizar a equação que representa o que está escrito acima. Percebam, eu tenho aqui um átomo neutro que vai ganhar um elétron. E para ele ficar com este elétron, né, a nova estrutura formada terá que perder um certo dado conteúdo de energia. Então, a afinidade eletrônica é energia liberada ao ganhar um elétron. Então, perceba, ocorrerá a formação de um ânion. Já na energia de ionização, só no comparativo, haverá a formação de um cátion, pelo ganho de energia. Bom, meninos e meninas, e como se dá a variação dessa propriedade periódica? Perceba que a afinidade eletrônica ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Por que os átomos mais à direita apresentam maior afinidade eletrônica? Novamente entra em ação o raio atômico. Ou seja, quanto menor o raio do átomo, maior poder de atração pelos elétrons. Por isso, então, os átomos estão localizados, situados mais à direita da tabela periódica, que são os famosos ametais, apresentam maior tendência em ganho de elétrons. Percebam que nesse esquema agora, eu tenho a última coluna, que está aqui de cinza para vocês, não está entrando nessa variação. Mas por qual motivo? O motivo é, os gases nobres são gases reais. Como assim reais? Ou seja, pertencem à nobreza, ou seja, não apresentam a capacidade de reatividade em condições normais, em condições ambientais. Em condições especiais eles têm reatividade, mas mesmo assim muito pequena. Então, por eles já apresentarem a famosa camada de valência completa, eles não terão tendência em ganhar elétrons. Ok? Bom, passemos agora à eletronegatividade. Estão lembrados que eu falei a vocês tomar cuidado que algumas pessoas acabam sempre confundindo eletronegatividade com afinidade eletrônica? Relembrando, a afinidade eletrônica é energia liberada ao ganhar um elétron. Já a eletronegatividade é uma propriedade que mede a capacidade de um átomo em atrair um par de elétrons numa ligação química. Gente, perceba, ó, atrair e não de ganhar elétrons, ok? Então a negatividade, né, você pode dizer assim, não há formação de um íon real, ou seja, não há formação de um ânion. Apenas fará com que o átomo fique
carregado mais negativamente, mas não ganhando o elétron efetivamente. Bom, e como que se dá a variação da eletronegatividade? Semelhante à afinidade eletrônica. Perceba que os gases nobres não participam porque já apresentam a última camada eletrônica completa. Consequentemente, não fazem ligações. Não fazendo ligações, não terá par para atrair. Então, os átomos de maior negatividade são os átomos do quê? De menor raio atômico. Perceberam que o raio atômico influenciará de forma direta nas propriedades periódicas? Ok? Bom, aqui ao lado agora eu colocarei a vocês uma tabela de eletronegatividade. Eu tenho que decorar esses valores? Não. O que eu tenho é enxergar quem são os átomos mais negativos. A dica para vocês é o famoso FON, ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três átomos mais eletronegativos. Perceba, gente, que essa tabela tem um valor, ou melhor, valores. Esses valores são valores relativos, são valores de comparação de um átomo com outro átomo. Onde essa escala criada aí foi feita por Linus Pauling, aquele cara lá do famoso diagrama de ordem crescente de energia para distribuir os elétrons. Então perceba, tem que decorar esses valores? Não. Mas numa escala, os três átomos mais negativos que você precisará são eles: flúor, com valor relativo 4, oxigênio, com valor relativo 3,5 e nitrogênio, com valor relativo 3. Opa! O cloro também tem um valor 3, sim. E aí, quem é mais negativo? O nitrogênio. Aí alguém perguntaria, mas por quê? Novamente entra em ação o raio atômico. O nitrogênio, por ter um raio menor, então ele acaba exercendo um poder de atração pelos elétrons maior. Com isso, então, ele apresentará uma negatividade um pouquinho mais acentuada. Pessoal, revejam essa videoaula, tá? Anotem aí suas dúvidas para que a gente possa aí solucioná-las em um futuro próximo. Boa semana a vocês, né? Bons estudos e até uma próxima aula.